Olá, dando continuidade ao nosso estudo, hoje falaremos um pouquinho sobre o terceiro mandamento dado por Moisés ao povo de Israel no Monte Sinai. Lo tissá et Hashem Adonai Elohecha. Não use, não jure pelo nome de Deus em vão. Mas é interessante que este mandamento ele possui um agravante. Deus não permitirá que aquele que use o nome de Deus em vão fique impune. E aqui nós podemos iniciar por uma simples interpretação. Então nós compreendemos que, obviamente, você não pode se utilizar do nome de Deus, jurar pelo nome de Deus por algo que não é verdadeiro. Então eu não posso jurar a vocês que nesse momento eu estou gravando do deserto do Saara, porque assim isso seria uma mentira. Mas eu também não posso jurar por algo que não esteja nas minhas mãos. Eu não posso jurar que daqui 3 horas e 22 minutos vai chover aí em cima da casa de vocês, porque isso não está nas minhas mãos. Mas ainda mais do que isso, eu não posso jurar contra uma lei ou um mandamento divino. Então eu não posso jurar. Eu juro que eu nunca mais vou perdoar tal pessoa. Ou eu juro que eu nunca mais vou fazer uma caridade. Porque a vontade de Deus, as leis divinas, são para que assim eu venha a cumpri-las. E é interessante que para o povo de Israel, para o povo judeu, existe o hábito, o costume de não se falar o nome de Deus. Por exemplo, Deus, possuindo 72 nomes em hebraico, sendo um deles Adonai, não se tem o hábito de falar o nome de Deus, a não ser em uma prece ou em um versículo completo. Então o que se diz? Hashem, o nome. E eu me recordo, em Israel, dentre os mais observantes às leis judaicas, os mais ortodoxos, vamos assim dizer, quando eu vivia lá, nós tínhamos o hábito de, para tudo, dizer Bli Neder. Então, semana que vem eu vou postar um outro vídeo, Bli Neder, sem promessa, porque eu não sei se será possível, com tantas intemperanças na vida e no mundo, de que isso venha se efetivar. Então eu digo que essa é a minha vontade. Mas, Bli Neder, isso é apenas uma forma de trazer um primeiro nível de interpretação, que é um nível de interpretação mais simples, mais literal. Mas, se nós observarmos o livro de Gênesis, por exemplo, nós encontramos uma série de promessas feitas por Deus a Abraão, por exemplo. É claro que aqui nós encontramos um grande simbolismo. Abraão foi um profeta. Deus, ele fala através dos seus mensageiros. Ele envia a mensagem através dos seus espíritos superiores, dos seus anjos, vamos assim dizer, metaforicamente. E dessa forma, uma das promessas para Abraão foi que todas as nações do mundo seriam abençoadas através dele. Abraão vem de Abba, pai, povo, pai do povo. Todos seriam abençoados através daquilo que se iniciava por Abraão, aquele que viria a ser o epicentro da primeira revelação, o povo de Israel. E a partir disso, quando nós, por exemplo, pegamos o Evangelho de Mateus, ele inicia o seu livro no capítulo 1, versículo 1. Jesus Cristo, filho de Abraão, filho de Davi, demonstrando que o próprio Evangelho, a segunda revelação, ela está fundamentada naquilo que se inicia em Abraão. Então nós vemos que essa promessa está sim sendo cumprida para com a humanidade. Com a doutrina espírita, nós vemos que é continuidade ainda da promessa feita a Abraão, que hoje se desabrocha na doutrina espírita como a regeneração da humanidade,
como um dos braços da doutrina espírita, o fundamental, aquele que dá sustentação espiritual para que isso venha acontecer no mundo. Uma outra promessa interessante é a promessa da terra de Israel, a terra prometida, a terra de onde emana leite e mel. Mas, quando nós observamos na psicografia de Francisco Cândido Xavier, existe um diálogo no livro Paulo e Estevão que Gamaliel, o mestre, o professor de Saulo de Tarso, que viria a se tornar Paulo, ele iria explicar que a terra prometida, ela não é circunscrita ao plano físico, já que tudo que vem de Deus deve ser eterno, deve se fundamentar através do seu atributo da eternidade. Então, não seria circunscrita única e exclusivamente ao plano físico a terra prometida. Todos os povos têm o seu direito de obter a sua terra, a sua nação independente, seus costumes, suas leis, mas aqui nós estamos falando dentro de um âmbito espiritual. Então nós encontramos a terra prometida como sendo um estado de espírito, onde através das múltiplas reencarnações, das sucessivas reencarnações, nós nos depuramos pouco a pouco das nossas imperfeições morais, das nossas paixões humanas e assim alcançamos o degrau máximo da escala espírita trazido no Livro dos Espíritos, o grau de espíritos puros. Assim, adentraremos espiritualmente a uma terra, a um estado de felicidade. Dessa forma, nós compreendemos que por estarmos todos com a infinitude dos tempos à nossa frente, por estarmos mergulhados na providência divina, na lei do progresso, estamos todos sendo conduzidos, como diz Rei Davi, com as mãos direitas de Deus por nossos caminhos. Todos nós estamos, como Emmanuel intitulou a sua obra, A Caminho da Luz. Estamos todos a caminho da auto-iluminação, da iluminação e da depuração, que nos levará ao estado simbólico, ao estado metafórico da Terra Prometida. Mas lembramos do agravante que foi dado nesse mandamento. Deus não absolverá ninguém que se utilize do seu nome de Deus em vão. Mas se Deus é plenamente misericordioso, plenamente justo e não existe justiça sem misericórdia, com sua bondade suprema, será que Deus não absolveria alguém ou, mais uma vez, em uma linguagem metafórica, onde necessitamos extrair o espírito da letra, nós nos colocamos aqui diante de um conceito espiritual. Qual? Eu adoro, na psicografia de Francisco Cândido Xavier, uma passagem de Humberto de Campos, onde ele nos conta como Kardec viria a escrever a pergunta 642 do Livro dos Espíritos. E nos conta Humberto de Campos que Kardec adormecera e entrara em desdobramento, em sonho, e o seu espírito se encontrara com Martinho Lutero. Martinho Lutero levara ele para as regiões mais trevosas do planeta Terra. E lá, nessas regiões, Kardec se deparara com muitos espíritos em um sofrimento muito forte, muito incisivo em seus espíritos. Dessa forma, ele questiona Martinho Lutero se aqueles seriam os espíritos que auxiliaram na crucificação de Jesus. E Martinho Lutero lhe responde que não, que aqueles espíritos que assim participaram da crucificação de Jesus, muitos deles não tinham pleno conhecimento da lei divina. E isso trouxe uma série de atenuantes. Então ele pergunta se seriam os grandes déspotas da humanidade, Átila, Calígula e tantos outros,
E ele diz que não, que muitos desses também não eram grandes conhecedores das leis divinas. E ele pergunta, mas quem são esses? E Martinho Lutero responde a ele que esses seriam aqueles que, conhecendo as leis divinas e não se utilizando de seus esforços próprios para a obra do bem, mal utilizando-se do livre-arbítrio, iriam se colocar nos caminhos do mal e se utilizando de todo esse conhecimento das leis divinas em benefício próprio. Para esses, o sofrimento era um agravante. Então nós encontramos aqui, sim, sem sombra de dúvidas, a certeza de que Deus é benevolente, de que Ele nos perdoa e de que uma boa ação cobre uma multidão de pecados. Mas existe aqui o alerta de um agravante para aquele que se usa do nome de Deus em benefício próprio. E nós encontramos no capítulo 23 do livro do profeta Jeremias um alerta: ai dos pastores que abandonaram as minhas ovelhas no campo, para que as rapinas assim se sirvam delas. Nós encontramos no texto do profeta Ezequiel, capítulo 34, salvo engano, Ezequiel alertando: ai dos meus pastores que apacentam a si próprio e, mais uma vez, abandonaram as ovelhas de Deus. Então, ai de nós, daqueles que conhecemos as leis divinas e não nos esforçamos ao máximo para cumprir o bem, para realizar o bem. Na pergunta 642 do Livro dos Espíritos, os Espíritos respondem que não é suficiente que nos abstenhamos do mal, mas nós seremos responsabilizados por todo o bem que deixarmos assim de fazer. Então, nós encontramos nessa linguagem metafórica do Velho Testamento essa expressão: Deus não absolverá ninguém que se utilize do seu nome em vão, como uma representação de que nós devemos nos esforçar quando padres, pastores, espíritas, pais e mães de família, educadores de crianças, todos nós, onde quer que estejamos, com o nosso conhecimento sobre as leis divinas, devemos nos esforçar ao máximo. Mas será que existem outras formas de interpretarmos esse terceiro mandamento das leis de Moisés? Nos recordamos que no livro de Gênesis nós encontramos o simbolismo das palavras Vayomer Elohim, e Deus disse: seja luz, Yehior. E Deus disse: separem-se as águas de cima das águas de baixo. E Deus disse: façam-se os animais na água. E Deus disse: façam-se os vegetais. E uma série de vezes é narrado no livro de Gênesis, o primeiro livro do Pentateuco de Moisés, esse simbolismo. E Deus disse: mas Deus tem boca? Não. Então, simbolismo. Quando assim no capítulo 2 é dada a criação do homem, no simbolismo textual do livro de Gênesis, assim é descrito: e formou Deus do pó da terra e soprou nas suas narinas um sopro de vida. Traz para nós a compreensão de que para se criar a matéria exige-se um esforço, uma força menor. Tanto que espíritos crísticos são co-criadores em plano maior, segundo André Luiz, de Deus. Ou seja, podem assim governar e produzir, constituir planetas, galáxias, sistemas solares e assim por diante. Mas na criação do espírito, apenas Deus o realiza. Então, Deus, espírito e matéria, uma trindade onde se fixa os conhecimentos da base da doutrina espírita. Apenas Deus pode criar espíritos. E dessa forma, então, quando Deus sopra na narina dos homens, Ele coloca simbolicamente aquilo que está no seu interior. Ou seja,
a centelha divina, em forma de potencialidade, é inserido em cada um de nós as condições para que a partir da nossa criação possamos nos desenvolver em intelectualidade, em moralidade, nos aproximando dos atributos, das qualidades de Deus, assim desenvolvendo pela infinitude dos tempos as nossas potencialidades. O que significa isso? Que todos nós levamos o nome de Deus, filosófica e simbolicamente, dentro da centelha divina que habita em nós. E o que determina se eu levo este nome simbolicamente, que se encontra em nós de maneira vã, ou se eu honro esse nome, o meu pensamento, a minha fala, a minha ação, o que determina o quão em vão eu levo o nome de Deus a cada dia nos meus atos, nos meus pensamentos e na minha fala, é a condição da qual eu me esforço para então me depurar e assim realizar o bem ao máximo de minhas possibilidades. Mas, será que ainda poderíamos dizer que realizei alguns juramentos na minha história espiritual em nome de Deus, simbolicamente ou filosoficamente? Sim, no momento em que o meu princípio inteligente, espírito com E minúsculo, como diz Kardec lá no início do Livro dos Espíritos, quando o meu princípio inteligente se torna princípio inteligente individualizado, espírito com E maiúsculo, ou seja, eu passo a obter a consciência de mim, como eu tenho certeza de que eu sou consciente. Tudo no mundo pode ser uma abstração. Este filme, as pessoas ao meu redor, o espaço, a imagem visual da qual eu recebo, tudo pode ser uma abstração, segundo a filosofia de René Descartes. Mas penso, logo existo. A consciência. No momento em que eu me torno consciente, eu passo a obter a manifestação de todas as leis divinas escritas em minha consciência, segundo a pergunta 621 do Livro dos Espíritos. Aonde estão escritas as leis divinas? Na consciência. Nesse momento, eu faço uma espécie, filosófica e simbolicamente, de juramento para com Deus, de que através da sua manifestação em minha consciência, eu irei seguir o que me aponta a ela. Mas muitas vezes nós assim não fazemos, em função do livre-arbítrio. Segundo momento, quando o povo de Israel recebia, era o portador dos 10 mandamentos, da Torá, no Har Sinai, no Monte Sinai, naquele momento está escrito que o povo de Israel disse: Nasce venishma, faremos e ouviremos. Faremos o que a inteligência divina suprema nos propõe. E depois nós compreenderemos. Não é uma anulação à fé raciocinada, mas é um reconhecimento para que a inteligência de Deus e suas leis, elas são muito maiores ainda do que a nossa capacidade intelectual, tão ínfima ainda na escala evolutiva dos seres espirituais. Nesse momento, não apenas o povo de Israel, mas a humanidade fez um juramento simbólico e filosoficamente, mais uma vez, que nós cumpriríamos a esses 10 mandamentos. Quando Jesus assim traz o Evangelho, mais um momento importante, nós fazemos uma espécie de juramento espiritual. Por isso que se dizem os espíritos superiores que na atmosfera psíquica do orbe, ela é transformada pelo Evangelho. E pela terceira revelação, pelo Espiritismo, mais uma vez. Outro juramento, não apenas daqueles que seguem o Espiritismo, ou que seguem o cristianismo, ou que seguiram o judaísmo, mas como o conhecimento moral revelado assim para todos os espíritos do orbe,
propondo uma mudança contínua, uma evolução conjunta de todos os seres. Poderíamos falar em um inconsciente coletivo que passa a se manifestar de forma diferente, propondo assim os espíritos superiores, propondo Deus à humanidade, propósitos um pouco mais elevados a cada degrau do qual nós subimos. Mas será que teria outro juramento que podemos assim propor de forma filosófica que nós realizamos? Sim. Quando todos nós estamos no plano espiritual, desencarnados e assim almejamos por retornar ao planeta Terra, nós temos uma pleiade de espíritos que nos auxilia no planejamento reencarnatório. No planejamento reencarnatório, nós imploramos pelas oportunidades e pelos gêneros de provas que encontraremos nesse planeta. Segundo a pergunta 252 do Livro dos Espíritos, nós escolhemos o gênero das provas das quais nós encontraremos. Naquele momento, nós juramos e nos propomos ao máximo de que assim obteremos todos os esforços possíveis para alcançar essas importantes conquistas espirituais. Nesse momento, nós estamos fazendo um juramento e ainda com o aval de espíritos superiores que nos orientam e dizem: essa prova você pode escolher, essa você ainda não está pronto, daqui umas 20 reencarnações, mas eu tenho condições. E os espíritos nos orientam e assim propõem como nós devemos enfrentar as nossas provas, expiações nesse momento onde estamos encarnados. Quando nós nos deparamos com as provas que encontramos, a gente chega a arrancar os cabelos. Meu Deus, onde eu estava com a cabeça quando eu escolhi uma prova, uma expiação tão difícil? Nós juramos que cumpriríamos e agora murmuramos lamúrias que as provas estão difíceis. Então o compromisso com a força, com a capacidade de superar as provas, as nossas expiações, a força interna, a confiança na providência divina, a certeza de que toda dor é passageira, é uma forma de nós estarmos levando esse juramento, entre aspas, que fizemos quando pedimos esses momentos de nossas vidas. É uma forma de estarmos honrando e não levando o nome de Deus em vão. Nós podemos dizer, assim como Paulo de Tarso, quando se encontrou com Jesus à porta de Damasco, e ele disse: Senhor, o que queres que eu faça? Parafraseando Nasseh Venishma, faremos e ouviremos. Ele se propõe primeiro a servir ao Cristo e depois ouvir as suas instruções. Uma fé grandiosa no Evangelho e no Cristo. Assim, quando nós queremos deixar o velho homem e iniciar a jornada definitiva para um novo amanhã espiritual, através do nascer e do regenerar-se, de transformarmos-nos no novo homem, nós podemos, mais uma vez, pedir com toda a intenção de um juramento daquele que se propõe a servir com todas as suas forças, com todos os seus muitos, com todos o seu espírito, com todo o seu amor, servir a Deus. Nesse momento, um juramento voluntário, para que então levemos o nome de Deus, honrando a Ele e não em vão. Algumas reflexões sobre esse terceiro mandamento, extremamente profundo e que nos deixa pensativo em tantos pontos.